Passamos para a conversa em estúdio para perceber, de facto, em que é que estas mudanças vão se ver na prática, na vida das pessoas. Bento Aires, da Ordem dos Engenheiros, comece consigo. A Ana Rita falava aqui numa uniformização dos procedimentos nas câmaras municipais. Como é que a Ordem dos Engenheiros vê esta questão e todas as outras associadas a este novo simplex urbanístico? Bom dia, muito obrigado pelo convite. E sendo este um programa de esclarecimento também dos nossos cidadãos, permitam-me que explique aqui porque é que há licenciamentos. Porque os municípios, o Estado, entende que há políticas públicas, políticas de cidade, de urbanismo que têm de ser perseguidas, que têm de ser verificadas as regras para termos condições e garantia que temos habitação, edifícios com qualidade e de salubridade, e para isso tem de haver mecanismos de controlo, que na lei se chamam mecanismos de controlo prévio. E neste momento nós estamos a viver um momento de pressão em que os municípios têm de agir com mais rapidez para conseguir licenciar e para conseguirmos colocar habitação ao dispor dos cidadãos e, efetivamente, o tempo do licenciamento é um dos pontos críticos de todo este processo. Então o Governo entendeu que devia levar a cabo estas medidas que se chamam de simplex urbanístico, mas que a maior parte delas vão ser estéreis na ação. E aquilo que é importante esclarecer, e sobretudo quem está lá em casa, é que qualquer processo de construção não pode ser executado sem ter profissionais qualificados ao longo de todo o seu ciclo de vida. Nomeadamente os engenheiros. Nomeadamente engenheiros, nomeadamente arquitetos, por isso que normalmente eu costumo dizer que a sociedade tem uma falha de cultura de engenharia, o arquiteto Avelino dirá também que eventualmente também tem de cultura de arquitetura. E é precisamente essa falta de cultura que leva a depoimentos como da Dona Maria Rosa, que teve dificuldades, que não conseguiu perceber o processo, porque se tivesse essa mais cultura em termos do processo construtivo, ou então não precisa de a ter, precisa de estar rodeada de profissionais que a consigam esclarecer. Por exemplo, comentou-se ali que deixamos de ter licenças. Não é verdade, as licenças continuam a existir. Que deixamos de ter fichas técnicas de habitação, não é verdade, elas continuam a existir. Deixam de ser obrigatória a sua exibição. E deixem-me dizer isto. O Governo fez isto de costas voltadas com os players do setor. Não ouviu as ordens, por exemplo. Se tivesse ouvido as ordens, seguramente que num par de semanas nós conseguimos ter um diploma mais prático, mais esclarecido, baseado no reforço das competências dos nossos profissionais. Aquilo que aconteceu foi um diploma que foi discutido à revelia da sociedade com o conhecimento técnico e científico e que agora as portarias saíram na semana passada. E os nossos arquitetos, os nossos engenheiros estão a ter escassos dias para conseguir adaptar todos os seus processos a este novo enquadramento legal. Por exemplo, poderiam fazer também um direito do município e perceber se em todos os 308 municípios deste país, à data de hoje, do dia 4 de março, em que este diploma entrou em vigor, se conseguiram adaptar todos os seus sistemas de informação para garantir que os processos estão a entrar. Eu atrevo-me a dizer que há municípios em que o urbanismo vai parar durante esta semana, em que bem sabemos que é uma semana crítica para o país. Avelino Oliveira, perguntava-lhe se é da mesma opinião. As ordens profissionais não foram ouvidas devidamente para avançar com estas novas medidas? Sim, isso é importante, nomeadamente dizer à população que isso aconteceu, ou seja, efetivamente houve contacto com as ordens profissionais no momento da elaboração da lei, mas nesta fase nós estamos na operacionalização legislativa. Ou seja, pôr isto pôr isto no terreno e efetivamente conseguir que exista uma simplificação administrativa. Henrique, permita-me só fazer duas notas prévias. Em primeiro lugar, a simplificação administrativa foi algo que foi solicitado há muitos anos pelos arquitetos e pelos engenheiros. Fomos os primeiros a reconhecer que o processo administrativo que existia no âmbito do Estado e das entidades licenciadoras era inadequado. E era mau para nós, mas essencialmente é mau para as pessoas. Portanto, haveria que fazer uma simplificação administrativa. Porque éramos aqueles que tínhamos maior conhecimento sobre esta matéria. E sobre isso, o facto de existir uma simplificação administrativa é bom e nós sempre apoiamos e continuamos a apoiar. Aliás, à data de hoje, este fim de semana, houve milhares de técnicos que trabalham nas câmaras municipais que estiveram afincadamente a fazer tudo por tudo, mas tudo por tudo, para que à data de hoje seja possível que as pessoas, que o cidadão, possa entregar os seus processos urbanísticos. Em alguns casos não vai ser possível.
Noutros casos foi possível, e foi possível por causa desses técnicos. A maior parte deles são arquitetos e engenheiros, e é os que merecem a nossa primeira palavra. Uma palavra de agradecimento, porque muitas vezes nós ligamos com setores da saúde, etc., e agradecemos muito aos técnicos, e é muito importante nós fazermos essa primeira nota de agradecimento. A segunda é dizer, efetivamente, as coisas não vão correr assim tão bem, porque a forma como foi colocado este processo foi um bocadinho atabalhoada. E porquê é que nós dizemos, desculpem-me a expressão, porquê? Porque nós primeiro podia ter existido um tempo de transição melhor e que permitisse um acompanhamento e a mitigação dos problemas. Isso é a primeira coisa. E em segundo, a própria promulgação do diploma e das respectivas portarias, que são muito importantes, poderiam ter sido acompanhadas de uma consulta prévia àqueles que mais estão por dentro dos assuntos, que são as ordens profissionais. Isso não aconteceu. Qual é que é o nosso papel agora que temos que fazer? É aquilo que as pessoas esperam de nós. Fazermos o melhor para que tudo corra bem. E tentamos que todos também tenham consciência de que não vai estar tudo a funcionar em pleno, mas que isto a médio prazo é uma boa situação e, portanto, isto traz benefícios às pessoas. Mas que não se iludam. Isto não é a simplificação total, nem é propriamente aquilo que, como disse o Sr. Engenheiro Bentuais, nunca é aquilo que as pessoas estão à espera. Porque passa muito esta ideia, Henrique, eu gostava de reforçar, e é importante lá a casa. Pode passar a ideia de que as pessoas passam até, em alguns casos, a nem necessitar de projeto, a não necessitar dos técnicos, é ao contrário. A responsabilização é maior. Eu faço aqui uma analogia, talvez, se me permitir, para que as pessoas percebam. Nós vamos à autoestrada Porto-Lisboa, ou Lisboa-Porto, e tiramos o ticket ou temos o nosso validador, não é? É que nos detecta como é que nós entramos. Pelo caminho nós temos sinais de trânsito, nós temos estação de serviço para abastecer, nós temos regras para cumprir. E no final temos a validação disso, que ou pagamos o valor da respectiva portagem, ou então aquilo desconta-nos na nossa Via Verde, que foi uma tecnologia produzida em Portugal. Agora mudaram um pouco o paradigma, que é, não há um validador, e em alguns casos não há um validador de entrada, algumas regras desapareceram e a estação de serviços são muitíssimo poucas. Significa que nós temos que preparar o depósito, nós temos que preparar a viagem, avisar os passageiros. As regras de trânsito somos nós que as temos que ditar, mas o que não significa que tudo tem que acontecer na maior... E no final, se me permite, no final, quando chegamos à portagem, ela existe na mesma. E nós vamos para pagar, e se alguma coisa estiver errada, mandam-nos para trás. E, portanto, este simplex pode, em alguns casos, em maior parte dos casos, ser um igualex, ou seja, ficar tudo na mesma. Em alguns casos, pode ser um complexo. E para aqueles que estão mais preparados, para aqueles que têm os melhores projetistas, as melhores equipas, provavelmente têm alguma simplificação. Mas se isto é para todo o cidadão, provavelmente não. E, portanto, chamamos a atenção que todo este processo tem que ser acompanhado de forma a que seja benéfico também para a Dona Maria Rosa, porque provavelmente para ela era tudo igual, continuaria a ter os problemas que ela descreveu. É isso que vamos perceber também ao longo dos próximos dias. Eu perguntava-lhe aqui, relativamente à questão das estruturas, estas novas medidas vêm aqui dar aso a que não haja tanta burocracia para quem queira fazer alterações em edifícios já construídos, nomeadamente na alteração do número de pisos. Para alguém que tenha uma casa ou um edifício, um prédio, e que queira de facto fazer alterações nessa construção, o que é que vai mudar na prática? Henrique, obrigado pela questão e deixe-me aqui esclarecer e clarificar uma coisa. Não é o aumento do número de pisos acima do telhado ou acima da cobertura que está em causa. Aquilo que o Simplex permite é, em edifícios, lojas que tenham um pé direito, e o pé direito é a altura entre a laje de piso e a laje de cobertura desse espaço, poder criar um piso adicional, ou seja, aquilo que normalmente na gíria técnica se chama mezanine. Sobre lojas, por isso, se fosse o estúdio que quem está lá em casa não vê, fosse isso, tínhamos um piso que estaria aqui acima da nossa cobertura e que poderia ser adicionado em cima e ser utilizado. E aí não haveria essa necessidade agora de um novo licenciamento. Mas vamos agora olhar para outro aspecto. Nós precisamos de saber se o sítio onde estamos a pôr os pés se tem capacidade para aguentar com este piso adicional, com o peso da estrutura, com o peso das camas, das cozinhas, das casas de banho que lhe vamos pôr lá em cima. E por isso o Simplex, aquilo que diz aqui, é que tem de haver um termo de responsabilidade de um técnico habilitado para o fazer, e aqui neste caso só os engenheiros civis, especialistas em estruturas é que o podem fazer, a garantir que a estrutura está conforme e que aguenta com esta carga.
Ou então dizer, sim senhor, a estrutura está conforme, ou se não está conforme, quais é que são as medidas necessárias para a sua correção. Isto para esclarecer que não vá toda a gente lá em casa, a partir de hoje, começar a fazer pisos adicionais a torto e a direito, quando não o pode fazer. É sobretudo preciso ajuda de profissionais Tem de ter para ajuda de efetuar este tipo de profissionais, obras. eu pedi aos cidadãos que estão lá em casa, que tiveram dificuldades, uns mais, outras menos, que sempre que queiram construir, ainda que seja pintar uma parede, ainda que seja mudar uma casa de banho da banheira para o Poliban, não o façam sem ter uma empresa devidamente acreditada, qual vará pelo INPIC, e sobretudo escolher também uma empresa que tenha ali um profissional qualificado para o fazer, um engenheiro, um arquiteto, isto para estarem mais protegidas, porque no fim do dia o Simplex, o urbanismo, os licenciamentos, todas estas medidas servem para uma coisa, que é para proteger o cidadão, não é para dar trabalho aos engenheiros e aos arquitetos. Avelino, outra das questões levantadas neste simplex urbanístico, e foi aliás trazida para o Parlamento pela mão da Iniciativa Liberal, a questão dos bidés, que deixam agora de ser obrigatórios. Porquê é que esta é uma questão que está a gerar tanta controvérsia, digamos assim? Porquê é que o bidé é aquele elemento que está a gerar aqui mais controvérsia na questão das casas de banho? Eu acho que o que aconteceu com o bidé é que ele foi uma espécie de um chamativo ou um título mais forte relativamente a um problema maior, que é o facto de nós termos um Regulamento Geral das Edificações Urbanas que ainda está em vigor e que tem 72 anos, cerca de 72 anos, ou mais. E, portanto, e que tem algumas de coisas que estão relativamente desatualizadas. Na verdade, para nós arquitetos, até por um lado é divertido, em determinada medida, por outro até causa alguma saturação o facto de estar tanto a discutir o bidé, porque quando há outras medidas que acabam por ser mais relevantes. Não, e até por outra coisa, é que a questão do bidé já está por nós, entre nós e as entidades licenciadoras, ou seja, entre arquitetos que projetam os edifícios e entre aqueles que licenciam ou que os avaliam, a questão já está ultrapassada. O caso do bidé e da banheira, as situações, as alternativas, o que se deve cumprir. E atenção, tanto a questão do bidé, mas nomeadamente a questão da banheira, a questão surgiu essencialmente do tal monstro burocrático que muitas vezes existe, que é, havia 2 diplomas que não se encaixaram muito bem. Um diploma de Regulamento de Edificações Urbanas e um diploma de acessibilidades, que é para aquelas pessoas que têm dificuldade de acessibilidade, a população está cada vez mais envelhecida e mesmo aqueles que têm dificuldades motoras tenham possibilidades de utilizar todas as casas. E a regulamentação na mudança de século, é uma regulamentação de 2006, ela foi bastante específica sobre os quartos, as salas, algumas partes das cozinhas e até de casas de banho, para que as pessoas que estivessem em determinadas circunstâncias as pudessem usar. E se determinou alguma complexidade de regras na definição das casas de banho que os agentes políticos também nunca as perceberam bem e não perceberam onde é que estava a raiz das queixas. Mas tanto a questão da transformação da banheira em Polivan, como a questão do bidé foi rapidamente resolvida nos últimos anos pelos nossos técnicos e é quase que uma não questão. Sendo que tem alguma relevância, tem, até da forma como as cozinhas, por exemplo, a forma do espaço das cozinhas. Uma matéria mais relevante que o bidé era uma coisa que na legislação não era permitida, que é a questão da cozinha estar integrada na sala, não é? Ou seja, vulgarmente se dizer kitchenette ou então a chamada cozinha americana, que é, temos uma sala que engloba um espaço único e que isso em termos de contabilização, ou em termos oficialmente, alteraria a tipologia da habitação. Ou seja, se eu metesse a minha cozinha incorporada no apartamento... Seria menos uma divisão. Seria menos uma divisão, logo eu desvalorizaria a minha casa porque teria um T2 em vez de ter um T3, porque tinha que contar com outra renumeração dos próprios espaços. E isso também vem aqui resolver, mas resolve administrativamente uma coisa que na prática já estava relativamente consolidada e que tinha soluções. Isso é bom. Há segundas questões relativamente, por exemplo, às questões da contabilização das varandas para espaços de área bruta, etc., que ainda não estão tratados, que são matérias aí mais relevantes, porque nós, no pós-Covid, vivemos hoje em dia em que, se nós contabilizamos em excesso as áreas de varanda para a possibilidade da área bruta de construção prevista nos PDMs, provavelmente estamos a desincentivar os espaços de varanda. E isso é uma coisa que tem muito mais importância que o bidé, até para a saúde pública, e não estamos a discuti-la.
e não conseguimos colocá-la. Porquê? Porque tecnicamente é mais difícil e este discurso que acontece, no fundo, na rua, com as pessoas, é particularmente mais complicado elas o entenderem, o que é normal, isso compete à responsabilidade dos técnicos e põe-nos a questão na matéria principal, que é, efetivamente, quando se está a legislar, tem que se estar a envolver os principais players, ou seja, os principais agentes que conhecem o território. Eu tenho uma opinião, deixe-me só, Henrique, tenho uma opinião muito clara. Eu acho que a legislação produzida, o tal Simplex, teve muito dos juristas e pouco de arquitetos e engenheiros. Ou muito menos que o que a gente desejaria. E isso é complicado. Porque se fosse relativamente a uma legislação sobre a saúde, e nós soubéssemos que a legislação passou essencialmente por juristas e não por médicos, a situação não era igual. E nós temos que dizê-lo com frontalidade. É preciso envolver o que somos principais. E eu acho que o engenheiro Bento Aires me acompanha nisso. É muito importante que sejamos nós a posicionar aquilo que pode mudar e depois os juristas traduzem na respectiva linguagem e de acordo com os princípios aquilo que nós desejamos e que defendemos o interesse público. Tem que Porque ser essa tal trabalho inverte. conjunto. É mais importante a forma do que o conteúdo. E, portanto, o que estamos a discutir aqui hoje com as pessoas a falar na rua, o Simplex, estamos a discutir a forma, não estamos a discutir o conteúdo disto. E, Bento Aires, o conteúdo só pode ser feito de forma devida com engenheiros e arquitetos envolvidos neste processo. Aproveitava para lhe perguntar também, temos vivido nos últimos tempos uma grande crise na habitação, é ordem do dia, está a ser também um tema debatido até na campanha eleitoral que está agora nas ruas. Perguntava-lhe se acredita que estas mudanças do Simplex urbanístico podem ajudar também, de alguma forma, a reduzir esta grande crise da habitação. Respondendo diretamente à questão, eu tenho uma certeza absoluta, não é este Simplex que vai resolver os problemas. E eu diria que nos próximos meses, só para implementar isto, nós vamos ter um complexo. E a eficiência que se queria dar no tempo mais imediato não vai ser conseguida. Eu concordo totalmente com o que o arquiteto Avelino disse, até por uma simples razão. Se as ordens via profissionais que lidam todos os dias com a Dona Rosa Maria e com aqueles dois senhores que ouvimos ali, que sabem os casos dos bidés, das banheiras, das cozinhas, das varandas, da estrutura, da cor das paredes, de como é que substitui os vãos, das mezanines, isto estaria muito mais eficiente e muito mais operacional. Por exemplo, há muito tempo que defendo. Há muita gente que diz, para fazer um muro de suporte ou uma parede de confronto com a via pública, eu necessito de contratar um arquiteto, necessito de contratar um engenheiro, de fazer um licenciamento normal. Imaginem só qual é que era o potencial de simplificação se nós alargássemos as obras de escassa relevância urbanística para um número muito mais alargado e que as pessoas chegavam à Câmara e diziam, eu vou começar as obras com este empreiteiro e com este responsável técnico associado. E que no fim dessa intervenção, que fosse simples e de baixa complexidade técnica, esse mesmo técnico estivesse habilitado e que percebesse da obra em curso, fazia uma memória descritiva, um relatório para a memória futura e depositavam na Câmara. E aquilo que se vê há bocado ali na peça, do aumento da responsabilidade dos técnicos, eu acho que qualquer Simplex, para ser eficiente, só pode ir por aqui. Transfiram a responsabilidade para os técnicos, para os arquitetos, para os engenheiros. Nós estamos preparados para isso. É isso que nós fazemos no dia-a-dia e que queremos continuar a fazer. Agora, estas obras que eu estou a dar aqui o exemplo, era muito menos simples que eu estou a dizer. Fazia-se a obra, o técnico responsável depositava e assumia a responsabilidade. O Henrique, passado 20 anos, ia comprar essa mesma propriedade, ia consultar o processo à Câmara e sabia o que é que estava ali a ser feito. Qual é que era a carga burocrática que a Câmara tinha? Receberam um requerimento que podia fiscalizar a seguir e a seguir receberam um depósito do documento que lhe estava associado. Havia um conjunto muito alargado que as ordens profissionais e outros... O engenheiro Bento, se me permite, esse é um modelo até próximo do modelo inglês, em que ainda por cima isso pode ser feito de forma mais simplificada, podendo os vizinhos rapidamente, com um mecanismo digital, consultar a obra que se está a fazer e ter acesso. São modelos que para nós temos... Para perceber também quanto tempo pode demorar e quais serão os constrangimentos. Que ao contrário do que está aqui neste diploma que diz que o BIM só em 2030 ou em 2027 para obras superiores a 5.350.000 que vai passar a ser obrigatório, os nossos técnicos estão preparados para implementar estas ferramentas com rapidez. E eu sou daqueles que acho que isto vai muito mais depressa pela capacidade técnica do que pela força da lei, porque infelizmente confio mais nos engenheiros e nos arquitetos do que nas leis. Já continuamos a conversa.
Falava com o Sr. António da questão dos prazos das câmaras municipais, que têm agora períodos mais apertados para avançar com o licenciamento. As câmaras municipais eram aqui também, de alguma forma, o grande entrave para a demora das obras. Estes novos prazos podem ajudar a que seja tudo um pouco mais célere? Podem. E efetivamente alguns dos problemas dos prazos estavam nas principais entidades licenciadoras, que eram as câmaras, e muitas vezes eram imputados aos técnicos e não à própria legislação, porque o complicado está na legislação e, portanto, se nós não resolvermos o problema naquilo que é a legislação, por muito boa vontade que haja das câmaras, continua a haver incumprimento de prazos. Porque também subsiste a ideia nas pessoas de que antes não havia prazo nenhum. Isso não é verdade. Os prazos já existiam, eles não eram respeitados. E, portanto, agora a diferença que há é que temos aqui a figura do deferimento tácito. E, portanto, se a Câmara não respeitar o prazo, eu posso alegar o seu deferimento tácito. Ele passa, em alguns casos, até possa passar de imediato. Também já existia de forma diferente. Acredita que estes novos prazos vão fazer com que as câmaras municipais se apressem nos licenciamentos? Só complementar ali. O deferimento tácito já existia. Tinha de ser para o Tribunal prová-lo. Exatamente. Por isso que ainda era pior do que esperar pelo licenciamento da Câmara. Mas ele continua agora. Vamos lá ver, Henrique, deixe-me só completar. Claro, mesmo com o deferimento tácito, qualquer ilegalidade não prescreve, com uma diferença, é que agora será o proprietário, o requerente, o construtor e os técnicos, os arquitetos, os autores, todos corresponsáveis. E há aqui duas entidades, provavelmente, que também são corresponsáveis com isso e vão ser elas que não vão permitir que isto vá assim de ser tão fácil, que são os bancos que financiam e as seguradoras que asseguram isso. E os bancos, e isso já há várias notícias sobre isso, os bancos não vão permitir que isto do deferimento tácito vá surgir assim, porque senão nós teríamos aí uma série de obras inacabadas que na fiscalização sucessiva, que é quando as câmaras saem para ir fiscalizar a obra e encontram ilegalidades, as embargam. E, portanto, o processo de financiamento fica logo todo afetado. E isto causa problemas às senhoras, a todos aqueles cidadãos que ali falaram e que eventualmente podem não estar a ter conta de que isto possa acontecer. Portanto, o que nós temos que fazer é evitar que o deferimento seja tácito e permitir, como aliás dizia o Sr. Engenheiro Bento Aires, que os técnicos desempenhem bem o seu papel e o façam e que o grau de risco das pessoas diminua. E isso sim é que vai permitir melhorar a habitação. Não é simplificar com uma matéria jurídica, aqui com uma figura que tudo se resolve num toque de mágica. Não vai resolver. Vamos passar a complexidade que está hoje nas câmaras para dentro dos bancos. Não vai ser na mesma e os prazos vão estar aí. Bento Aires, nestes prazos das câmaras municipais, acredita que com prazos mais apertados os engenheiros terão também mais facilidade em avançar com os projetos? Complementando o deferimento tácito. O deferimento tácito já esteve na lei como está hoje. Já. Qual é que foi a consequência disso? Esqueletos, obras inacabadas, claro. aumento dos embargos. Por isso, o que é que naquela altura o Estado fez? Acabou-se a defesa do interesse público. Na defesa do interesse público. Claro. Agora, e nós temos, voltando aqui à cultura técnica, um comum cidadão não termina, ou não pode terminar o processo do projeto em si quando terminava o licenciamento e fazia os projetos de licenciamento. O processo técnico termina com um projeto que existe a seguir ao licenciamento, que se chama projeto de execução, e assim é que vai habilitar o empreiteiro a quem aquele senhor há bocado comprou a casa a executar a sua habitação. Por isso, são os projetistas que dizem como é que se faz, que detalham o projeto. Agora, eu acho que houve aqui uma intenção do Simplex que foi claramente reduzir o poder dos municípios. Ao mesmo ponto que a arbitrariedade de definirem critérios, índices, indicadores e regulamentos... Reduzir esse poder dos municípios pode ajudar também, de alguma forma, a que diminuam os casos de corrupção. Temos assistido que no licenciamento de obras, em muitas câmaras municipais, acaba por haver este tipo de questões. Acredita que pode facilitar e ajudar a que a corrupção diminua um bocadinho aqui no licenciamento de obras? Eu faço questão de falar sobre isso também. Ali o Avelino vai querer falar também sobre isso, mas eu vou assumir claramente. Eu acho que nós podemos estar a transferir uma microcorrupção, o que já consideramos que é grande, para uma macrocorrupção dos processos de fiscalização. Imaginem o que é se nós estamos a empurrar com a barriga o processo. Vamos empurrando, até que chega uma fiscalização e que chegamos ao ponto que temos um empreendimento praticamente construído, que violou as regras, que violou os projetos e que aí nós vamos ter um promotor muito mais desesperado,
muito mais atrapalhado e o fiscal depois dependerá também muito da capacidade dos fiscais. Por isso, quanto ao ponto de vista da corrupção, não estou tranquilo que isto vá acabar com a corrupção dos municípios. Avelino Oliveira, quer complementar esta questão da corrupção muito sucintamente? Quero. E em defesa, evidentemente, dos técnicos, de todos os envolvidos, acho que é particularmente importante. O que consegue fazer o combate à corrupção é havendo maior transparência. Agora, se eu tenho muita dificuldade em saber em que pé é que está o meu processo, o meu processo está algures na Câmara Municipal, está algures numa entidade licenciadora, está para consulta na CCDRN e eu não sei como é que está, eu não sei em que prazo é que ele vai acabar, e eu não sei quando é que eu vou obter a licença, eu não sei quando é que eu vou poder contratar o empreiteiro, eu ligo ao arquiteto, eu ligo ao engenheiro, ninguém me consegue dar prazos válidos, então eu vou fazer tudo o possível. E tudo o possível, às vezes, vou-me ceder. Então o que é que acontece? Porque, essencialmente, não existe transparência na tramitação dos processos. Eu defendo que ela devia ser total. A gente devia saber exatamente em que pé é que estão as avaliações, os pareceres dos técnicos, etc. Mesmo que o vereador ainda não tenha assinado ou dar o respectivo despacho. Isso protegeria toda a gente. Protegeria e evitaria que houvesse esta ideia de que haja vendedores de facilidades. Porque é curioso que os vendedores de facilidades geralmente não são técnicos. São intermediários, são pessoas que estão no intermédio. E só é preciso intermediação, só é necessária intermediação de uma coisa em que ela seja necessária, porque ela é absolutamente desnecessária. A informação de um processo urbanístico não precisa de nenhum intermediário. Precisa que haja na internet uma informação e precisa que haja um técnico que a consiga transferir para o conhecimento da pessoa. Mais nada. E esta é a forma mais fácil de nós combatermos a corrupção. Muito. Queria dar nota de um caderno técnico que vai ser apresentado pela Ordem dos Engenheiros. Dar nota que lançamos hoje um caderno técnico sobre o Simplex, que está disponível no nosso portal. Tem uma linguagem técnica, mas acho que o cidadão também consegue compreendê-la. E a segunda nota, hoje celebramos o Dia Mundial da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável e não podia deixar de o comentar e de ter presente aqui. Avelino Oliveira, há também uma reunião com a Ordem dos Engenheiros, entre a Ordem dos Engenheiros e dos Arquitetos, para, de alguma forma, consolidar também todas estas questões. Sim, queria essencialmente dizer às pessoas que a Ordem dos Arquitetos e a Ordem dos Engenheiros têm trabalhado em ter posições comuns e uma participação pública nestes processos mitigando os problemas. Dizer que para confiarem nos arquitetos ou nos engenheiros nas devidas circunstâncias, sempre que precisarem ou que tiverem uma dúvida, é importante que não o façam de outra forma. E, finalmente, também, isso é bastante relevante perante a semana que passou, porque as portarias foram publicadas há 5 dias, e agradecer aos arquitetos que trabalharam, que estão a trabalhar, continuam a trabalhar e que trabalharam durante esta semana para que a simplificação administrativa e tudo estivesse a funcionar aos dias 2 desta semana. Muito obrigado aos dois pelos esclarecimentos aqui deixados em mais uma edição da Ordem do Dia.